Olá, Cris Paola, direto aqui do meu canal do YouTube. Cris Paola é empresária, arquiteta, designer de interiores, influenciadora. E como que foi essa trajetória para chegar até aqui? E a maratona do Feng Shui me traz como resultado a revisão de um livro de Feng Shui que é de um americano, o David Kennedy, que para mim é uma pessoa que era bastante referência para mim. Eu começo a trabalhar, a pensar e estudar o Feng Shui quando eu volto do Rio para São Paulo, e aí um dos meus clientes pede para que faça na casa dele e eu nem sabia do que se tratava. E aí eu vou estudar, vou ler, vou entender, vou fazer cursos, e 2, 3 anos depois eu começo a aplicar o Feng Shui como consultora em casa eu começo a fazer só consultorias de Feng Shui, porque quando eu volto para São Paulo, eu fico grávida do meu terceiro filho, Eduardo, aos meus 40 anos, né? Então, naquele momento eu falei, bom, tenho que parar um pouco a obra, e é nesse momento que eu invisto muito em entender sobre Feng Shui e começo a fazer minhas consultorias, que era uma forma de continuar trabalhando de uma maneira mais leve do que obra, acompanhamento de obra, que é realmente uma coisa que faz com que a gente tenha um desgaste maior, né? Então, nessa maratona, eu tive a oportunidade de ser contatada por uma editora e fazer essa revisão, e a minha surpresa foi quando eu abro o livro e vejo que era do David, que para mim foi um cara que virou a minha chave como consultoria de Feng Shui. Depois de ler várias coisas, fazer vários cursos, ele era um seguidor do mestre Li Yong, como eu sou, que é um cara que conseguiu transformar o Feng Shui numa coisa fácil de ser utilizada, através de um gráfico de leitura. Então, ele passou a ser um discípulo. Na verdade, a história dele é muito interessante, porque ele passa por um problema pessoal e contrata o mestre Li Yong, se apaixona pelo Feng Shui e pelo que ele representa, e aí vira um seguidor, vira um palestrante, e hoje ele é um baita especialista. E quando eu recebo o livro para fazer essa revisão, para mim foi assim uma dádiva, uma consagração que não tem palavras para dizer como isso foi importante para mim profissionalmente. Em paralelo a isso, durante a pandemia, eu consigo ficar em casa 2 meses, né? Embora eu tenha segurado toda a minha equipe em home office, eu fico em casa só 2 meses e passo a vir sozinha para o escritório e continuo projetando, continuo fazendo o que tinha que fazer. Alguns lugares deixavam trabalhar quando era rua, outros não deixavam, condomínios fechados, e a gente ia administrando projetos, fornecedores, falta de produtos, como concluir. E devagar a empresa vai voltando, e até aquele ano eu contratava prestadores diversos para executar os meus projetos, e final de 2018, começo de 2019, eu resolvo reativar uma empresa que eu já era sócia do meu marido Heraldo, que é uma empresa que tinha 40 anos, onde ele foi muito atuante quando era engenheiro civil. E depois, quando ele se transforma em empresário, a empresa permanece aberta, e aí, com a formação da minha segunda filha como arquiteta e engenheira, meu orgulho, eu resolvo ativar a empresa, porque ela já havia trabalhado em algumas construtoras, e ela vem então para gerir essa empresa e virar minha sócia, e a gente passa a ter uma construtora. Daí sim, eu executando os projetos não só do estúdio, mas também de outros escritórios, né? Então
isso foi de novo uma virada de chave muito interessante. Eu contei para vocês que eu fui sócia 8 anos da Daniela, e quando eu me separo, foi em 2014 para 2015, eu vou investir em ser uma empresa completamente diferente do que eu tinha sido até ali. E nesse momento, eu vou de novo estudar como sempre, eu vou de novo entender, o mundo tinha mudado, você tinha que estar nas redes sociais, você tinha que ter um site interativo, e eu não tinha nada disso, e a idade, naquele momento, a idade para mim ela pesava, eu achava que eu não ia ter competência para isso. Isso é muito legal de falar aqui para os que me ouvem e que acham que não são capazes de serem empresários ou de tocar os seus negócios e ser online. Isso é um mito, é uma mentira. Eu sou um resultado disso. O que eu fiz foi estudar, eu fui entender como é que isso funcionava, eu fui fazer alguns cursos de marketing digital, eu fui em muitas palestras, eu segui e fiz cursos com caras que eu achava que eram representativos naquele momento. E isso fez mudar completamente, não só a forma como eu geria o meu escritório, criando novos processos, novas formas de gerenciamento, novos entendimentos de crescimento, até entendimentos de forma de cobrar, né? E a partir dali eu começo a estar presente em todas as redes sociais, ainda sem entender direito como isso funcionava, mas eu pus a cara e fui fazendo, e fui aprendendo a fazer. Crio no meu escritório uma área de marketing e começo do zero a criar a minha identidade digital. Me transformo em influenciadora digital, chego a fazer uma parceria com a Conteúdo durante 2 anos, participando de eventos e levando essa contribuição de marketing digital para as pessoas, né? Isso muda completamente o meu negócio. Eu me transformo no Estúdio Cris Paola, que é o que hoje eu sou a minha marca, Estúdio Cris Paola. Chega nesse momento aí, 6 anos, 7 anos depois, no meio da pandemia, eu abro a PHZ Engenharia, que passa a executar as obras. Nos últimos 2 anos, eu tive assessoria de imprensa, meu querido amigo Danilo, eu tive agências de marketing, que a gente já tinha a área de marketing dentro do escritório, e eu tinha uma agência de marketing que me ensinou a cuidar dessa minha imagem digital, que foi a Midiaria. E em algum momento dessa minha jornada, eu assisto uma palestra sobre podcast, quando também podcast não era a menina dos olhos de ninguém, onde ninguém falava de podcast, e eu cismo que eu quero ser o primeiro podcast de arquitetura de interiores do Brasil. E é aí que surge então o 1010 por metro quadrado, o meu podcast que está aí com quase 100 episódios de muito trabalho. Nós temos o blog, que foi uma das minhas preocupações desde o primeiro dia que eu criei minha área de marketing. Eu queria ter um blog, e nesse blog eu queria compartilhar conteúdo que inicialmente todos eram meus, e de 2 anos para cá a gente tem a contribuição de alguns arquitetos, colegas de profissão, que colocam no nosso blog também matérias validando a importância do nosso blog, e isso é muito legal, porque eu acho que o meu blog era muito em relação a quando a gente fazia o marketing digital, fazia todas esse treinamento, e era muito falado que assim, ó, você não pode
só ficar na mão do Instagram e do Facebook? Bom, a gente viu o que pode acontecer, que eles podem sair do ar, né? Mas o blog não, o blog é meu, então ele só sai do ar se eu quiser que ele saia do ar. Do mesmo jeito, o meu podcast, ele é meu. Eu sempre gostei, participei de muitas rádios em matérias, respondendo ao público em geral as dúvidas para algum espaço que tivesse. A Rádio de Campinas, com a Camila, foi uma das rádios que eu participei com muita constância, né? E aí, era uma coisa que eu gostava de falar o que eu queria falar, o que eu pensava, ou como eu podia conduzir as pessoas, e isso eu tenho essa liberdade no meu podcast hoje, né? Na verdade, o meu podcast há uns 4, 5 meses, ele ganhou a abrangência de muitos países fora do Brasil. Isso, por um lado, é muito gratificante, né? Mas, por outro, te obriga a pensar agora no que você vai falar, porque não dá mais para falar do verão, da primavera ou do outono no Brasil, né? A gente está falando com o mundo, então a gente se reposicionou no nosso podcast e ele agora fala de temas que interessem a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? E essa abrangência é uma coisa que eu não esperava, assim. Aconteceu em 2 anos, o crescimento das nossas redes e da nossa abrangência com o podcast. E nesse momento, o meu investimento no meu canal do YouTube. E aí eu vou fazer uma pausa, que eu tô terminando de contar aqui a minha vida, a minha história, e vou dizer, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, porque a partir de agora a gente vai trazer muito conteúdo bacana. E dá um like se você está gostando do que você está ouvindo aqui. Eu não sou uma pessoa de falar da minha vida, se vocês olharem todos os meus canais, eles são muito técnicos e profissionais, mas eu acho que nesse momento, por conta de várias vezes em palestras ou até em seminários, lives, a pergunta sempre de como você chegou aqui, eu achei que o vídeo podia ser uma maneira legal de contar como que a Cris Paola, arquiteta, se transformou numa empresária do segmento de arquitetura, né? E hoje eu estou terminando uma pós-graduação de neuroarquitetura, porque eu quero mais, e a neuroarquitetura ela veio a contribuir muito como técnica que sou, de me pôr e vislumbrar e me fazer o entendimento do outro lado da mesa, né? Quando a gente estuda o nosso cérebro e o comportamento humano, o arquiteto é sempre tido como um psicólogo, porque ele tem que entender quem lhe contrata, quais os objetivos, ele tem que realizar sonhos e ele tem que entender quem está do outro lado da mesa. E isso a gente faz tecnicamente, né? E a gente procura ouvir todos os lados de quem vai viver ali para trazer isso da melhor maneira possível, que aliás, isso é o que faz os meus olhos brilharem, a transformação, né? O poder da transformação, a transformação de um ambiente, a transformação de um desejo, a transformação de um sonho num espaço. Isso é muito gratificante, né? Acho que qualquer arquiteto que esteja me ouvindo vai concordar comigo, né? E a neuroarquitetura, ela me fez não só ver, como entender o outro lado da mesa, né? As sensações, a interpretação, o impacto que o ambiente causa nessa pessoa, como fazer com que isso seja cada vez mais harmônico, mais bacana como resultado, né? Então essa minha, de novo, investimento em estudar e entender
foi em busca de algo maior do que apenas o projetar, né? E aí, do mesmo jeito que o podcast, que ser uma pessoa digital, que ter uma construtora, eu tinha dentro de mim a vontade de ter uma startup. Eu vinha namorando isso já há 2 anos, eu falava assim, bom, agora eu estou escrevendo um livro, né? Estou fazendo alguns cursos de Feng Shui para ter à disposição de quem queira entender melhor da técnica. O Feng Shui é uma coisa muito importante na minha vida. O Feng Shui me ensinou a ver os ambientes de uma maneira diferente e eu não consigo trabalhar nenhum ambiente sem pensar na energia dele, como isso acontece. E se você quer saber mais, vai lá na maratona, se você ainda não foi, e vai aprender que vale para a sua vida e para a vida de qualquer pessoa ter um ambiente saudável de energia, né? E pensando nessa história da startup, surge a oportunidade agora, trabalhando junto com alguns family offices, de criar uma administradora de imóveis com 2 principais objetivos. O objetivo de valorizar a carteira de quem os tem através da própria arquitetura, né? De validar que esses imóveis tivessem uma melhor apresentação, um cuidado, eles sejam valorizados como patrimônio, mas ao mesmo tempo, já que ia ser uma startup, pensando no quem está utilizando o imóvel, como trazer benefícios e como trazer para essa pessoa uma forma fácil e eficiente de cuidar do imóvel que loca ou de cuidar do seu imóvel próprio. Então foi a criação da startup Veneta, que tem como sócios a advogada minha irmã Cacá, meu filho e algumas outras pessoas envolvidas. Tem a turma de family offices também que está envolvida e alguns parceiros que eu tenho. Então hoje eu, até esse momento, porque na minha vida tudo muda a cada instante, eu concluo aqui para vocês dizendo que a Cris Paola hoje é arquiteta do estúdio Cris Paola e comanda um operacional onde a gente tem área comercial e área residencial diferenciadas. A gente tem em paralelo a PHZ, que cuida das minhas obras, que também é uma empresa que eu participo das reuniões, participo das decisões, ajudo no planejamento. E agora, como sócia e participante da primeira startup no meu grupo, que me faz ter bastante orgulho. E é isso, gente. Essa é a minha vida, minha trajetória até aqui, porque tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Basta a gente querer, basta a gente aprender, basta a gente ter planejamento, rotina, entendimento do que tem que fazer. E ninguém disse que é fácil, mas não é impossível. E é isso que eu queria contar para vocês aqui. Para quem já nos segue, muito obrigada, de coração, porque é feito com muito carinho, com muito trabalho, o nosso canal do YouTube. Para você que não nos segue, não perde essa oportunidade. E é isso. A gente se vê por aqui, agora no meu canal do YouTube, com muito mais conteúdo. Um beijo para vocês e até breve.